E a gente continua na cobertura sobre as explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília. Para falar mais sobre esse atentado, nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Olá, secretário, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, prazer estar com vocês, podendo conversar sobre esse assunto que tanto preocupa o país, né? Secretário, eu começo te perguntando qual a situação de momento agora e que você avaliasse para a gente mostrou agora há pouco a vice-governadora Celina Leão falando sobre a união das forças de segurança. Como que você avalia esse trabalho desde o momento que essas forças foram acionadas até as horas que se seguiram? Olha, eu acho que o trabalho foi muito eficiente, na medida em que, muito rapidamente, a Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos e ali já pôde isolar, né, ali aquele ambiente onde ainda tinham vários artefatos explosivos esparramados ali perto do corpo do cidadão que tinha acabado de se matar. A Polícia Civil chegou muito rapidamente também para poder fazer a perícia, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Federal. Então, assim, a gente percebe nitidamente uma soma de esforços das corporações e o compromisso de cada um dar o melhor de si, dentro das suas atribuições, trocando informações, que, aliás, é algo que a gente tem pregado muito, para poder combater esse tipo de crime, esse tipo de ocorrência. É preciso que o serviço de inteligência faça muito essa troca de informações, o serviço de inteligência da União, assim como dos estados, porque só assim a gente vai conseguir realmente atuar de maneira preventiva, se antecipando a esse tipo de fato. Esse cidadão, por exemplo, ele saiu de Santa Catarina, né, se deslocou até o Distrito Federal e, por óbvio, o Distrito Federal fica muito mais exposto, porque, por ser a capital federal, recebe ali todos os poderes da União e fica muito mais exposto que os demais estados. Então, é preciso que nós tenhamos também, no Distrito Federal, condições de fazer um trabalho bastante forte e, para isso, né, o governador Ibanez criou uma divisão antiterrorismo dentro da estrutura da Polícia Civil, para que nós possamos também ajudar a Polícia Federal a fazer esse tipo de trabalho que se antecede a esses atos terroristas, evitando com isso que aconteça algo ainda mais grave. Continuando nesse tema, antes de mais nada, também uma boa noite, secretário. Esse trabalho de inteligência, esse trabalho de monitoramento, é algo que deve ser seguido daqui para frente? Como o senhor mencionou, ele saiu de Santa Catarina, foi até a capital federal, já tinha amostras nas redes sociais. É possível, por exemplo, monitorar possíveis terroristas, digamos assim, ou quem tem um potencial para causar distúrbios à capital federal? Gustavo, é possível, mas não é algo que seja fácil de se fazer, né? Nós temos tecnologia para fazer esse tipo de trabalho, fazendo ali um monitoramento das redes sociais, mas a gente, considerando que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e a grande maioria utiliza as redes sociais, a gente sabe que esse trabalho é um trabalho muito difícil. Então, quando nós temos já notícias de grupo terrorista, de pessoas articuladas para poder cometer um ato como esse, a gente já passa a monitorar constantemente. É um trabalho que a Polícia Federal faz, é um trabalho que as polícias civis estaduais também faz, mas quando se trata de uma pessoa que atua isoladamente, isso se torna muito mais difícil, né? Embora nós estejamos agora investigando, colhendo informações também da Polícia Federal e da Polícia Civil de Santa Catarina, para saber se ele contou com algum tipo de apoio, porque com certeza havia pessoas que pelo menos conheciam a intenção desse cidadão de se deslocar até Brasília para cometer esse tipo de ato terrorista. Secretário, como o senhor acabou de dizer, essa investigação está só se iniciando, está muito no começo ainda, mas já dá para saber, ter algum tipo de informação no sentido se o Francisco tinha algum tipo de relação com os atos de 8 de janeiro? Eu acho que, por todo o histórico dele, independentemente dele ter estado em Brasília ou não no dia 8, mas por todo o histórico, a gente percebe nitidamente que ele tinha, sim, uma relação com o 8 de janeiro. Então, o fato de o inquérito ter sido deslocado para a Polícia Federal, para que seja presidido
né, pelo ministro Alexandre de Moraes é algo tecnicamente muito correto, porque se trata de uma continuidade de investigações com atos que têm pertinência. Então, a gente percebe agora a Polícia Federal fazendo um esforço muito forte para poder tentar solucionar isso com muita rapidez. A Polícia Civil também vem fazendo um trabalho muito forte, inclusive hoje identificou a loja onde ele comprou alguns artefatos explosivos. Então, isso daí já foi um grande avanço, né, para que a gente possa puxar o fio desse novelo e realmente esclarecer o mais rapidamente possível como é que se deu esse fato lamentável e também apurar, né, com o celular que foi apreendido e com as pessoas que estão sendo ouvidas em Brasília e em Santa Catarina, se ele contou com algum tipo de apoio. Secretário, a Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios é um local público, é justamente para as pessoas irem até lá, são turistas que vão até lá, mas obviamente que é uma preocupação haja vista com esses atos, esse ato da noite de ontem e também o que aconteceu no 8 de janeiro. Isso faz vocês repensarem, de algum modo, a maneira de manter a segurança ali no local, sem uma necessidade da interdição, ou seja, deixar que ainda as pessoas circulem por lá, mas pensando em trazer mais segurança e agir da maneira mais rápida quando algo fora do normal acontece? Pergunto isso porque ali, como é um espaço que tem vários prédios públicos, várias maneiras de segurança, tem a Polícia Legislativa, tem a Polícia do Judiciário, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, são vários órgãos. Como unir todos eles e ter uma centralização da segurança no local? Essa centralização é feita através da Secretaria de Segurança Pública, que tem uma subsecretaria chamada Subsecretaria de Operações Integradas, e lá nessa subsecretaria a gente reúne a Polícia Federal, reúne a Polícia Rodoviária Federal, né, as forças militares, reunimos a segurança, né, da Câmara, do Senado, os policiais legislativos, portanto, os policiais do Judiciário, e com isso daí a gente consegue entabular de forma orquestrada o que vai caber a cada um numa situação onde o risco já foi detectado, como é o caso de manifestações e situações semelhantes, onde a gente pode se antecipar. O grande problema é quando acontece um fato como esse, que não é a primeira vez que acontece ali na esplanada. É preciso lembrar que Brasília, infelizmente, tem sido alvo desse tipo de situação. Houve aquela situação das bombas nas proximidades do aeroporto, houve a situação do próprio 8 de janeiro em si, depois um cidadão se ateou fogo, né? Ou seja, ele se incendiou ali também na esplanada e veio a óbito. Agora esse outro caso também envolvendo um suicida. Então, assim, são situações que preocupam, porque enquanto a gente está lidando com pessoas que têm trabalhado de forma que, na verdade, é até um pouco exótica, né? Até as vestimentas desse cidadão eram vestimentas muito exóticas, né? A gente atua de uma determinada maneira, mas o risco de algo realmente frio, pensado, calculado, é muito grande. Por isso, a necessidade das forças de segurança estarem trocando informações cotidianamente, estarem se ajudando, porque a gente vive um momento muito sério de risco real aos nossos órgãos e às nossas autoridades constituídas. Tá certo, nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite, até mais. Obrigado, Renato. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Boa noite, secretário.